Fala, meus amigos, beleza? Queria comentar hoje umas coisinhas sobre um delegado da Polícia Federal. Primeiro vamos começar do início, que diz o seguinte, matéria da Gazeta do Povo. Defesa de Felipe Martins rebate delegado da Polícia Federal e aponta manipulação de suposta ida aos Estados Unidos. O advogado do Felipe Martins, nesse caso, como todo mundo sabe, é o delegado, é o advogado Jeffrey Chikine. E ele fala o seguinte, abre aspas, a narrativa do delegado Fábio Shor é factualmente falsa, temporalmente impossível e documentalmente desmedida, disse Chikine. Aí eu fui lá no pai dos burros moderno, né, que é a inteligência artificial, fui no chat GPT e perguntei o seguinte, quais penas uma pessoa que frauda a entrada de terceiros nos Estados Unidos poderiam ter? Veja bem, eu não estou acusando o delegado de fraudar nada, não estou acusando ninguém de nada, mas é muita coincidência que essa fraude com o nome do Felipe Martins tenha acontecido justamente quando o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, estava nos Estados Unidos. Cabe às autoridades americanas investigarem e eu acho que isso já está sendo feito. Então, com base nessas ilações, eu fiz essa pergunta e o chat GPT me disse o seguinte. A fraude de entrada ou admissão irregular de terceiros nos Estados Unidos pode enquadrar-se sob várias seções do US Code, que é uma lei federal. A primeira é o 8 US Code, parágrafo 1324. Ajudar, incentivar ou facilitar a entrada ilegal de estrangeiros. Pena máxima de até 10 anos de prisão, que pode chegar a 20 se houver ganho financeiro ou risco à vida de alguém. Bom, não sei se alguém ganhou dinheiro para fraudar o nome do Felipe Martins lá no CBP, mas que houve risco à vida de alguém, no caso do Felipe Martins, que ficou preso, eu não tenho a menor dúvida. Então, somente nesse parágrafo 1324, já seriam 20 anos de cana nos Estados Unidos. Outra, fraude em visto é o 18 USC, parágrafo 1546. Fraude em vistos, autorizações de entrada ou uso de documentos falsos. Até 10 anos de prisão, 15 anos se ligado a terrorismo, 25 anos se ele for reincidente. O 18 USC, parágrafo 1001. Falsas declarações a autoridades federais, mentir a agentes do DHS, CBP, FBI, etc. Até 5 anos de prisão, 8 se relacionado à segurança nacional. Bom, você fraudar a entrada no escritório de fronteira, eu acho que está relacionado à segurança nacional. Outro artigo, o 18 USC, parágrafo 1028. Fraude de identidade ou uso indevido de dados pessoais para enganar autoridades. Até 15 anos de prisão. 18 USC, parágrafo 371. Conspiração para cometer crime contra os Estados Unidos. Exemplo, planejar entrada fraudulenta. Até 5 anos de prisão, mais multa. Se alguém simula a entrada de outra pessoa nos Estados Unidos, por exemplo, insere dados falsos em sistema de imigração, fabrica registro de passagem no CBP ou usa identidade digital indevida, isso pode configurar fraude em registros públicos federais, mais falsa declaração, mais conspiração. Na prática, as penas somadas poderiam facilmente ultrapassar de 10 a 20 anos de prisão se houver vários crimes combinados. Além da multa criminal, que geralmente é até 250 mil dólares por acusação. Banimento migratório, se o autor for estrangeiro. Perda de cargo público, se o autor for agente do governo americano. E em casos de cooperação internacional, por exemplo, fraude cometida no exterior, o país de origem pode abrir investigação paralela por crimes como falsificação de documento público, corrupção ou abuso de autoridade. Aí eu perguntei, e se essa pessoa for brasileira e vive no Brasil, como ela poderia ser penalizada
pelos Estados Unidos? E o ChatGPT me responde. O princípio básico, jurisdição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só podem processar criminalmente pessoas por fatos que violem suas leis federais e tenham alguma conexão com o território ou interesse dos Estados Unidos. Então, se uma pessoa no Brasil frauda sistemas do governo americano, simula uma entrada nos Estados Unidos ou usa e envia documentos falsos ao governo americano, isso sim pode ser considerado crime contra a América, mesmo que o autor nunca tenha pisado lá, porque os efeitos ocorrem no território jurídico americano. Por exemplo, os servidores ou bancos de dados do Department of Homeland Security estão nos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos podem abrir um processo criminal federal sem o acusado presente, emitir mandado de prisão internacional e pedir a sua extradição. Bom, existem 3 caminhos possíveis. Acusação formal nos Estados Unidos, que é o Departamento de Justiça, abrir uma investigação criminal, apresentar uma denúncia e expedir um mandado de prisão federal. Depois disso, o nome do acusado entra no banco da Interpol, o alerta vermelho, e no sistema de imigração americano, onde ele tem um banimento automático. Os Estados Unidos podem pedir ao Brasil a extradição do cidadão, mas o Brasil não extradita brasileiros natos, né? Portanto, se a pessoa for brasileira nata, os Estados Unidos não conseguem extraditá-la, mas podem condená-la à revelia e emitir mandado internacional de prisão. Assim, ela fica impedida de viajar para os Estados Unidos e muitos países aliados que executam mandados americanos automaticamente, como Canadá, Reino Unido, Portugal, etc. Bom, mesmo sem extradição, os Estados Unidos podem pedir à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal do Brasil que investiguem o crime, enviar provas ao Brasil pedindo apuração sobre as leis brasileiras, por exemplo, falsificação de documento público, uso do sistema estrangeiro indevido, corrupção, etc. Pedir para bloquear os bens ligados aos atos ilícitos. Em outras palavras, a pessoa poderia ser processada no Brasil por atos que afetariam os Estados Unidos sem sair do país. Ou seja, não sei se ele está envolvido nisso tudo ou não está. Eu estou fazendo apenas uma ilação, mas eu mostrei para vocês que se por acaso restar provado que alguma autoridade brasileira esteja envolvido nisso, vocês viram o que é que pode acontecer e não é coisa boa. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam dessas penalidades que podem ocorrer para o delegado Fábio Shor ou qualquer outra autoridade que esteja envolvido com a falsificação da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos.